Oi pessoal, tudo bom? Então vamos fazer aqui. Eu estava vendo aqui em relação às nossas aulas, até para que a gente também dê uma atualizada, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar assim rapidamente essa aula aqui com vocês, que é uma parte de introdução em gestão de projetos, falando um pouco em relação à organização, né, como identificar um projeto dentro da organização, diferenciar, né, esses projetos em relação a outro tipo de atividade que as organizações fazem, né, o interesse das organizações em desenvolver projeto. Mas daí a gente vai passar também rapidinho em relação a isso. E depois eu vou passar uma atividade para vocês, que daí eu vou passar um texto, que daí eu vou querer que vocês leiam esse texto. E no final tem algumas questões assim que ele coloca para discussão e reflexão. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou, vou falar um pouco rápido aqui, não vou ficar também perdendo muito tempo em cima dessa aula aqui com vocês. E daí depois eu vou passar para vocês esse outro material que eu tenho para vocês lerem. E daí a gente vai marcar um dia para a gente se reunir em sala de aula, para que a gente possa daí discutir sobre essas questões que vocês leram nesse texto. Então eu acho que a gente vai fazer bastante isso, né? Eu vou pegar, passar material para vocês, às vezes eu dou uma explicação de algum conteúdo e daí a gente discute em sala, né? Vocês vão colocar a opinião de vocês ou trabalhar em cima de algum exercício em sala de aula, certo? Então vamos lá. Então aqui, né, só uma ambientalização em relação a que hoje em dia a gente vive num mercado onde as empresas elas estão numa constante busca de superar o seu concorrente, né? O que a gente fala tanto de competitividade, né? Sempre a gente está falando competitividade, 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 né? Então a gente vê as empresas sempre tentando melhorar, tentando desenvolver coisas novas, né? Isso, né? Essa questão da competitividade faz a gente ter um ambiente, né? Os produtos e serviços que são ofertados no mercado e até mesmo as atividades que são executadas dentro das próprias empresas, elas estão em constante mudança, porque a gente sempre está tentando mudar alguma coisa para superar o nosso concorrente, né? Então, é, esse essa característica que a gente vê hoje faz com que as empresas busquem desenvolver projeto, porque daí elas conseguem desenvolver essas atividades de uma forma mais esquematizada, de uma forma mais clara, mais fácil de administrar, para que elas realmente consigam ganhar competitividade, né? Então essa é a grande importância e na visão da empresa o porquê, né, que vale a pena a gente desenvolver as atividades por projeto, né? Porque daí a gente consegue uma maior organização, a gente consegue gerenciar melhor essa atividade, a gente consegue fazer um planejamento mais detalhado dessa atividade para que a gente realmente consiga atingir o objetivo lá no final, né? Então, né, aqui dentro do mercado a gente sempre tem essas questões de recursos, né? Os recursos são limitados, a gente sempre tem prazo, está sempre correndo contra o tempo, a gente tem cada vez mais os clientes exigindo uma qualidade maior dos nossos produtos e o ciclo de vida do próprio produto, né? Porque principalmente se a gente vê alguns tipos de produtos que envolvem tecnologia, né? A tecnologia está cada vez
mais rápida, né? Tá mudando com uma agilidade muito grande. Então a gente vê que a cada 6 meses aí tem produtos novos entrando no mercado e outros produtos ficando obsoletos, né? Então a gente tem aí cada vez mais um ciclo de vida mais curto. Então, para que a gente consiga entender um pouco mais o que é projeto em si, é importante a gente saber que projeto a gente sempre vai estar associado a atividades de inovação, certo? E quando a gente fala nas outras atividades, as atividades que a gente executa no dia a dia da atividade, a gente vai ter lá as nossas atividades de rotina, né? As atividades rotineiras. Então, ali, atividades rotineiras ocorrem com bastante frequência, tomam bastante tempo, né? A gente sempre vai executar essas atividades ao longo do dia e todos os dias. Como elas já foram feitas uma vez, elas são bem conhecidas, a gente sabe começo, meio e fim, a gente consegue planejar isso bem certinho, sabe quanto tempo dura, todos os recursos que eu preciso, então a gente não tem nenhuma surpresa em relação a essas atividades e como a gente tem todo esse conhecimento, a gente consegue controlar essas atividades muito bem. Já as atividades de inovação, né, que são essas atividades associadas por projeto, elas ocorrem com uma menor frequência, né, não é todo dia que a gente está desenvolvendo um projeto. O conteúdo dela é um conteúdo cheio de inovação, né, são atividades que envolvem coisas que a gente ainda não fez, né? Nunca foi feito aquilo. Porque se tivesse feito, não precisaria de um projeto para desenvolver essa atividade. E ela sempre vai, como é algo novo, ela sempre vai exigir uma metodologia diferente, né? A maneira como você vai executar aquela atividade, ela vai ser diferente. Mas então, né, se a gente precisa identificar o projeto dentro da empresa, né, as atividades que caracterizam um projeto, como que a gente pode definir um projeto? Então aqui eu coloquei a definição do PMI, né, que é o Project Management Institute, que ele fala que um projeto ele é um empreendimento único, né, ou seja, você não vai fazer ele duas vezes, porque se já foi feito, deixa de ser um projeto. Ele deve apresentar um início e um fim bem definido, ou seja, isso a gente vai definir no escopo do trabalho, qual é o objetivo, né, desse projeto. Então a gente sabe onde ele começa e a gente sabe onde ele termina. Ele vai ser conduzido por pessoas, é lógico, né? Até aqui, né, essa questão do início e do fim é uma diferença em relação às atividades rotineiras. As atividades rotineiras, elas são contínuas. A gente sempre vai estar executando aquela atividade diariamente, dia após dia. O projeto não, a gente a partir do momento que definiu lá uma atividade, essa atividade terminou, pronto, ela terminou. Ela não vai ser desenvolvida novamente amanhã, né? Então ela tem um início e um fim. Ele vai ser conduzido por pessoas para que a gente consiga atingir os objetivos, né, definidos no projeto e sempre respeitando os parâmetros de prazo, custo e especificações, né? Então isso é a definição de projeto pelo PMI. Né? Então a gente tem ali a questão da inovação, por ser um empreendimento único, a questão de escopo, a gente tem que definir muito bem esse escopo para entender onde ele começa e onde ele termina. Sempre ele vai ter um objetivo que você vai querer atingir, certo? Que é o resultado final do teu projeto. As pessoas, né, ou seja, uma equipe, ela vai ser responsável para desenvolver todas essas atividades desse projeto e a gente vai ter uma série de limitações que a gente precisa respeitar, né, como prazo, custo, qualidade, escopo, entre outras limitações que a gente vai ver lá para frente. Né? Então essa é a definição que a gente tem de projeto. Né? Então aqui falando um pouquinho mais sobre a questão de rotina e inovação,
né? Então, é importante sempre a gente conseguir diferenciar essa questão de rotina e inovação, porque quando a empresa ela começa a desenvolver um projeto de algo novo que não tem no mercado, ela acredita que quando ela jogar isso no mercado, como vai ser algo novo, ninguém tem, vai ter uma febre muito grande de assim vontade de querer adquirir aquele produto. Ela é a única empresa que vai fornecer esse produto. Então, assim, as pessoas vão identificar a necessidade de ter aquele produto e elas só vão conseguir comprar aquele produto de uma única empresa, não tem nenhum concorrente no mercado. Então ela acredita que, oriundo dessas atividades, você vai conseguir ganhar um lucro muito grande, diferente das atividades rotineiras, que envolvem aqueles produtos que já estão no mercado, que os concorrentes já têm uns produtos similares, né? Então esses produtos você divide a tua parcela de mercado com os seus concorrentes. Agora, quando você coloca um produto novo, você é único ali dentro. Então, a tua lucratividade com aquilo, ela sempre vai ser muito maior do que com os outros produtos que você trabalha já há mais tempo dentro do mercado. Então, ali, as atividades rotineiras, né, um pouquinho algumas outras características dela. Tem ciclos de duração curto, elas podem ser desenvolvidas por apenas um indivíduo, ela é bem conhecida, todas as suas características são bem conhecidas, você sabe quanto tempo exatamente que você demora para executar aquela atividade, né? Já quando você trabalha com uma atividade de inovação, que são os projetos, elas não têm nada de rotineira, porque é uma atividade que nunca foi desenvolvida. E como isso nunca foi feito antes, as pessoas elas precisam ser adaptadas a isso. Elas precisam entender, né, como que vai ser desenvolvida aquela atividade e de que maneira ela pode desenvolver aquela atividade para que ela consiga atingir um objetivo. Né? Então, essa atividade aí, por ser algo novo, as pessoas elas também precisam passar por um processo de adaptação aí e estarem sempre dispostas à mudança, né? Fazer alguma coisa diferente. Então, assim, dependendo do tipo de empresa, né, ela pode ter o nível desse tipo de atividade, ou seja, qual que é a quantidade de projetos que ela costuma desenvolver, se ela desenvolve projeto ou se ela não desenvolve projeto, né? Então a gente tem aqui empresas que elas não desenvolvem projeto, a maioria das suas atividades são atividades rotineiras e elas simplesmente reagem às mudanças, né? Então, uma empresa lança algo novo no mercado, ocorre uma mudança no mercado, uma mudança de demanda, né? E essa empresa simplesmente vai reagir a isso. Daí ela simplesmente entra naquela parte, eu vou copiar e oferecer algo similar aí para dividir o mercado aí com o meu concorrente. Só que assim, até ela conseguir colocar isso no mercado, aquela empresa que colocou por primeiro já vai ter lucrado um monte, né? Então esse tipo de empresa que simplesmente reage à mudança, eles não pegam aquela primeira onda que tem uma venda muito intensa desse tipo de produto novo, né? Então a lucratividade dela acaba sendo corrompida e ela nunca vai ter uma posição de liderança naquele mercado. Daí a gente tem um meio termo, que é aquelas empresas que elas estão abertas às mudanças, elas desenvolvem alguns projetos, mas não todos, né? Então fica ali no meio termo, faz alguma coisa, não faz outra, né? E agora a gente tem também aquelas empresas que daí elas já trabalham forte em cima de inovação e estão sempre tentando colocar alguma coisa nova e trazer uma nova tecnologia. E daí são as empresas que são líderes no mercado, que realmente estão colocando produtos diferenciados para os clientes. E daí aqui tem alguns fatores que ajudam a gente a diferenciar, né, essas rotinas. Em relação aos objetivos, né, um projeto, quando
em relação a uma atividade de um projeto, quando a gente atinge aquele objetivo, aquela atividade se encerra. Uma atividade rotineira não. O objetivo da atividade rotineira, ele pode ser assim: eu quero produzir 1.000 peças. E daí produzir essas 1.000 peças, não, agora o objetivo é produzir mais 1.000 peças. Então a atividade em si ela continua, né? Então, em relação ao objetivo, é, em relação ao projeto, objetivo atingido, atividade encerrada. Uma atividade rotineira, assume-se um outro objetivo e a atividade continua. Em relação ao horizonte temporal, que nem a gente falou lá, né, na definição, o projeto ele tem um início e tem um fim. Você consegue definir isso através do escopo. Uma atividade rotineira ela é contínua. Em relação à segurança e permanência, porém, das pessoas que estão envolvidas, né, com esse tipo de atividade. Numa atividade rotineira, as pessoas elas têm segurança naquela atividade, porque todo dia você tem que realizar essa atividade. Já no projeto, a partir do momento que o projeto ele foi finalizado, aquela equipe designada para aquele projeto ela é desfeita. Então a gente tem essa diferença, né, em relação à segurança e permanência das atividades. Num projeto a gente pode ter pessoas que foram contratadas somente para a execução daquele projeto. Então ela já sabe de antemão que a partir do momento que aquele projeto for finalizado, ela vai ser mandada embora. Em relação à cronologia, né, mesma coisa, né, muito parecido com essa questão de horizonte temporal, né, o projeto tem início e fim. As atividades rotineiras elas são contínuas, elas vão se repetindo aí em períodos de tempo estabelecidos. O conhecimento prévio do trabalho. Bom, a gente já falou bastante que atividade de inovação é algo que não foi feito ainda. Se você nunca fez, você não tem conhecimento prévio dessa atividade, ao contrário de uma atividade rotineira. A abrangência de um projeto é muito maior, né? Assim, um exemplo claro que a gente vê, sempre num projeto a gente busca ter equipes multidisciplinares, né? Então a gente sempre vai ter pessoas tipo, envolvidas ali, produção, engenharia, o pessoal do financeiro. Então tem várias pessoas que vão ser trazidas aqui para a equipe do projeto para que a gente tenha uma equipe multidisciplinar. Então, às vezes a gente tem vários setores da empresa trabalhando juntos no desenvolvimento de um projeto. Prazo, atividade rotineira, a gente pode ter alguma flexibilidade em prazo. Em projeto, a gente já tem um pouco mais de rigidez em relação ao prazo, porque a gente, né, até lá na frente, quando a gente estiver estudando questão de tempo, a gente vai estudar ali ferramentas de análise de cronograma, né, como a rede PERT CPM, e daí a gente vai ver quanto que custa um atraso para esse projeto, porque a gente sempre vai ter contratos assinados e esses contratos eles às vezes colocam multas para a empresa se ela não entregar aquele projeto no prazo, e até mesmo porque se a gente começa a atrasar muito no projeto, a gente tem que segurar toda aquela estrutura que foi montada para o projeto por mais tempo, e isso começa a encarecer muito o nosso projeto e pode até comprometer a viabilidade financeira desse projeto, né? Então a gente tem aí essa questão, né, de prazo mais rígida aí quando a gente está falando de projeto. Orçamento, né, atividade rotineira, a gente sabe quanto que ela vai custar, né, porque todas as atividades elas são conhecidas, a gente sabe tudo que vai gastar, todos os recursos, então é muito mais fácil a gente saber qual que vai ser o orçamento para essa atividade. Já para projeto, a gente não sabe ao certo, como é uma atividade nova, a gente nem sempre vai conseguir quantificar e especificar, né, tudo que a gente vai gastar. Então a gente já tem aí um orçamento mais variável e a gente tem que trabalhar aí com algumas ferramentas para conseguir administrar essa incerteza em relação ao orçamento. Mas isso a gente vai falar quando a gente estiver falando de custos.
Controle de qualidade na atividade rotineira, como a gente já tem essa atividade ocorrendo dia após dia, a gente consegue ter, né, dados para a gente analisar, a gente consegue quantificar uma amostra e, consequentemente, com esses dados a gente consegue fazer uma análise estatística e fazer uma análise muito mais rigorosa em relação a essas atividades. Em projeto a gente já não tem, né, essa atividade ocorrendo com a mesma frequência, a gente não tem dados para analisar em relação a essa atividade, então a gente tem que realizar um controle de qualidade quantitativo. Né, então, que nem eu comentei no começo, né, da aula, as empresas elas desenvolvem projeto para elas conseguirem uma maior competitividade no mercado que elas trabalham, e a gente pode observar a competitividade em três níveis diferentes que a gente tem do mercado. A gente tem o nível estrutural, o nível setorial e o nível interno. Então, em relação ao nível estrutural, a empresa em si ela não consegue ter muito poder de alteração, ela não consegue desenvolver um projeto para alterar alguma questão estrutural, né, do mercado como um todo, para que ela consiga ter vantagem competitiva, até mesmo porque isso seria ilegal. Né? Então a gente está falando ali de estabilidade monetária, né? Então isso daí é regido por quem? Pelo Copom, pelo Banco Central, né? E as empresas elas a princípio não teriam acesso e nem maneiras de influenciar as decisões desse tipo de instituição, né? Como as políticas de juros, que daí entra, né? Entra aí também muitas questões políticas, né? Mas é, a princípio as empresas não teriam influência em relação a isso. É a infraestrutura, né, político-social, burocracia dos órgãos públicos e alta carga tributária. Né? Então, essas são questões no âmbito estrutural do mercado, que é o que rege o mercado como um todo, o mercado econômico, né, do Brasil. E isso daí envolveria muitas questões políticas, né, as instituições que a gente tem dentro do país, para que você consiga trabalhar, né, montar a sua empresa e seguir. Né? Então, aqui no âmbito estrutural, a gente está falando daqueles órgãos que ditam as regras do jogo, vamos dizer assim, e você tem que seguir aquelas regras para você conseguir atuar, né, comercialmente dentro do mercado brasileiro. Então aqui a gente não tem como desenvolver um projeto, por exemplo, para dentro da empresa para mudar a burocracia nos órgãos públicos, né? Para que a gente conseguisse maior competitividade. Né? Isso está fora do domínio da empresa em si, isso depende de questões políticas e dos próprios órgãos públicos. O âmbito setorial, aqui daí as empresas elas já conseguem ter uma maior influência. Né? Então, o âmbito setorial a gente pode falar assim, eu posso estar dentro do âmbito do metal mecânico. E as empresas metal mecânicas em si elas tentam melhorar essa cadeia, né? Fazer com que o fluxo, por exemplo, de informações dessa cadeia ele trabalhe com uma maior agilidade. As empresas de fornecimento de matéria-prima lá na ponta da cadeia elas possam ter informação de quantos produtos finais eles estão vendendo e daí consequentemente melhorar as suas programações da produção, as suas previsões de demanda, se planejar muito mais rápido em relação a isso. Né? Então, aqui no âmbito setorial, a gente consegue sim ter melhorias das atividades com a união das empresas. E daí, essas empresas que eu estou falando é cliente-fornecedor. E daí, eu tenho meu cliente, tenho o fornecedor. Esse fornecedor ele também tem seus fornecedores, que também tem seus fornecedores. E isso é uma cadeia. Né? Então, quando todas essas empresas que estão envolvidas, uma fornece para outra, que fornece para outra, que fornece para outra, elas conseguem
alinhar essas atividades que são desenvolvidas, a gente pode conseguir uma melhoria ali dentro dos seus produtos, um melhor planejamento dentro das empresas e, consequentemente, colocar um produto final mais competitivo. Daí a gente fala competitividade da cadeia como um todo e não só de uma empresa. E no âmbito interno, daí a gente está falando dentro da empresa mesmo, onde você tem o total domínio das atividades que são desenvolvidas ali, né? E daí você pode desenvolver N projetos, N atividades para que você consiga melhorar a competitividade da sua empresa, como fazer melhorias de processo produtivo, reestruturação organizacional, ganhos de qualidade em layout, né? A gente vai dar alguns outros exemplos de onde a gente pode desenvolver projeto para melhorar a competitividade da empresa. Então aqui a gente tem vantagens competitivas relacionadas à qualidade, a gente pode ter vantagens competitivas relacionadas à velocidade de processo, né? Qual é o lead time, por exemplo, que eu tenho dentro do meu processo, a confiabilidade do meu processo, se realmente aquilo que eu prometi eu vou conseguir cumprir, flexibilidade em relação às mudanças que eu posso fazer dentro do projeto, qual que é o mix de produtos, se eu estou conseguindo colocar produtos novos no mercado, né, desenvolver novos produtos, tudo isso é relacionado com flexibilidade e custo, né? Analisar qual que é o meu custo de produção e se o meu custo estiver alto, desenvolver um projeto para a gente analisar as questões que envolvem custo para que a gente faça mudanças, né? Se o custo está muito alto, a gente tem que alguma coisa fazer diferente, ou seja, inovar ali dentro para que eu consiga ter um custo mais baixo. Então, através de projetos, a gente consegue buscar, né, buscar que essas 5 vertentes elas possam melhorar a produtividade ali dentro da empresa. Então o projeto ele pode ser um celeiro onde várias melhorias são implementadas e colaboram com a melhoria da competitividade da organização. Aqui eu coloquei mais pontos mais específicos que a gente pode ter projetos, né? Então ali especificamente na melhoria de produtos, que daí é um produto que ele já tem no mercado, mas a gente vai fazer uma melhoria desse produto, né? Então essa melhoria a gente vai fazer um projeto. Um novo produto, que daí é um produto que não existe ainda no mercado, então a gente desenvolve um projeto para conseguir esse novo produto. A gente fazer uma mudança organizacional na empresa. Então, no caso, se a gente vai fazer uma fusão com uma outra empresa, eu posso desenvolver um projeto para que essa fusão ocorra, né? Até esse tempo atrás teve um banco, eu não lembro qual banco, que dois bancos, né? Um banco comprou o outro e daí fundiram esses dois bancos em um só. E daí tem toda essa passagem, essa transição, né, mudança de sistema e como que os clientes vão ser atendidos, como que a gente vai fazer para mudar todas as fachadas da empresa, qual que é a filosofia de administração que a gente vai seguir de qual que é a empresa, é lógico que é daquela que está comprando, né? Mas então a gente tem uma série de mudanças que precisam serem feitas. E daí para que essas mudanças realmente elas ocorram de maneira efetiva, a gente desenvolve um projeto para fazer todas elas, né? Então a gente tem projetos nessas questões organizacionais também dentro da empresa. Quando a gente tem alguns produtos únicos, como fazer um evento, fazer um software, né, a gente também desenvolve projeto. Quando a gente quer mexer na gestão estratégica da empresa, né, mudar alguma estratégia comercial, uma estratégia de produção, a gente também pode fazer, né, já é
o nome já diz, né? Uma mudança. Se é uma mudança, é fazer alguma coisa diferente. Então, projeto. Quando a gente tem limitação de recursos, projeto. Melhoria interna, né? A gente sempre está falando bastante disso, né? Então, se é para melhorar, é fazer alguma coisa diferente. Projeto. Né? Então, né, hoje a gente vê que a gente está no mercado que ele está evoluindo constantemente. Né? Então a gente sempre tem que estar realizando mudanças nas nossas atividades para a gente conseguir se manter ali dentro do mercado. Então, quando a gente está falando de mudança, de alteração, a gente tem projeto. Né, e a gente precisa que esse projeto ele seja bem controlado para que a gente obtenha o sucesso ali dentro. Então a gente não pode atrasar, porque a gente não pode estourar muito o nosso orçamento, porque senão isso tudo vai comprometer a competitividade da empresa dentro do mercado. Né, então, sempre quando a gente vai ter, né, esse desenvolvimento de produtos, né, ou fazer alguma coisa diferente, a gente sempre precisa fazer um planejamento durante a parte de criação desse novo produto ou novo processo, um planejamento, né, da parte do desenvolvimento e das suas fases intermediárias. Né? Então, tudo isso, né, esse planejamento, todo esse controle ao longo de todas essas fases, ela facilita muito, né, o lançamento desse produto no mercado para que a gente tenha sucesso. Né? Então a gente consegue um controle muito maior sobre essas atividades. Né? E quando a gente fala em planejar e controlar, a gente está falando de atividades que são pertinentes a projeto. Né? Então, essa é a grande importância que a gente tem e o porquê que hoje em dia as empresas elas realmente estão dando prioridade a desenvolver atividades por projeto. Né? E por isso que é importante a gente ter o conhecimento desse tipo de atividade para que a gente tenha um diferencial, né? E responda às expectativas das empresas hoje em dia, certo? Então, isso é o que eu tinha separado para a gente começar a conversar sobre o projeto, mas vamos dar um passo um pouquinho a mais, já vamos entrar em alguns estudos um pouquinho mais aprofundados, mesmo em relação a essas questões iniciais de projeto. Eu, é, eu ganhei um livro no semestre passado e eu estou começando a utilizar esse livro, mas eu não tinha utilizado, eu estava utilizando ele mais em relação às ferramentas, quando a gente já está estudando lá gerenciamento de tempo, custo, montar cronograma e risco e, né, as ferramentas mais práticas que ele traz alguns exemplos assim bem bacanas em relação a isso. Eu tinha colocado na tela aqui e saiu. Deixa eu procurar de novo aqui para vocês. Aqui. Eu só vou mostrar a capa dele para vocês. É esse livro aqui. Fundamentos em Gestão de Projetos, Construindo Competências para Gerenciar Projetos. Esse livro aqui a gente vai utilizar ele bastante em aula, certo? Ele tem na biblioteca, não aqui de Cornélio, mas a UTF tem esse livro. Se vocês quiserem solicitar, vocês vão na biblioteca lá e daí vocês solicitem, o livro vem para vocês. Quer ver? Ó, a gente tem ele, eu acho que, ó, tem ele aqui, ó, esse daqui, o meu é esse daqui, é a quarta revisão, ampliada, então é esse daqui. Eu não sei se ele está em Curitiba ou tá um desses três aqui, ó, Curitiba, Guarapuava ou Londrina. Né, dois aqui, vamos ver esse daqui se eu consigo ver onde que ele está. Exemplares disponível no acervo Curitiba.
Então, assim, ele está em Curitiba, mas vocês conseguem solicitar ele, aí já está na tela, vocês conseguem ver, aqui está a chamada dele, certo? Mas para a gente trabalhar, eu vou ir tirando foto dele e vou mandar ele, o PDF por e-mail para vocês, certo? Então eu vou mandar para vocês esse livro. E no e-mail eu vou escrever certinho o que vocês vão fazer, mas eu já vou falar aqui. Então, a gente vai, o que eu quero que vocês façam é pegar aqui o capítulo 2 do livro, certo? Que é onde ele vai falar do que é projeto. O capítulo 2, o nome é o que é projeto, certo? Então ele vai iniciar ali com os conceitos, conceito de projeto, conceito de gestão de projeto. Ele vai mostrar as características de um projeto e ele vai falar de um caso, para a gente entender os problemas que podem ocorrer dentro de um projeto, né, para que vocês também já comecem a trabalhar, ver alguns casos que a gente tem e ver quais são as lições aprendidas aqui, ó. Então aqui ele coloca o caso, quais os problemas, né, que ocorreram no projeto, quais foram as lições aprendidas que eles tiveram, as conclusões que eles tiveram. E no final, daí lá na página 38 e 39, tem algumas questões para reflexão e discussão. Então, daí aqui eu vou querer que vocês leiam essas questões e daí a gente vai discutir algumas dessas questões em sala de aula, certo? Então a gente vai fazer uma breve discussão disso daqui em sala de aula, beleza? Então assim, a princípio eu vou querer que então vocês leiam esse capítulo 2 que eu vou mandar para vocês. Leiam principalmente o estudo de caso que está aqui no final e as questões para discussão vocês vão ler e vão refletir um pouquinho sobre essas questões que estão aqui. Não precisam escrever nada, só que leiam as questões e pensem sobre elas, porque em sala a gente vai discutir sobre isso daqui, certo? Então tá bom, pessoal. Então, por hoje é só. Como na semana que vem ainda eu não vou estar em Cornélio, essa discussão, ela fica para essa aula. Ela é a do dia 12, a próxima aula é do dia 19, então essa discussão a gente vai fazer no dia 26, certo? Então no dia 26 a gente vai discutir essas questões desse capítulo. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Beleza, pessoal? Então tá bom. Então até a próxima.